De março de 2026. 15 anos passaram entre o maior terremoto e o maior desastre natural já registrado no Japão. 11 de março de 2011. O pior terremoto e tsunami atinge a região de Tohoku, na parte leste do país. Essa data ficou marcada para sempre na história do Japão. Levou grande devastação e destruição para a costa nordeste do país. A região, que é comumente afetada por terremotos e tsunamis, enfrentou nesse dia, há 15 anos, o seu pior desastre. Infelizmente, este que vos fala acompanhou tudo de perto, através da NHK World, de rádios lá no Japão que eu ouvia no dia, na madrugada. E os diversos alertas de terremotos passando da magnitude 9 se espalharam pela região, e especialmente a cidade de Sendai. Foi um momento preocupante. Eu fiquei varrendo noticiários nas redes sociais e pesquisando outras notícias pela internet para ver como é que estavam, principalmente as minhas meninas. Claro que não especificamente no Ikibi ou no Nogizaka por questão de Tóquio, mas daquelas que residiam na região de Sendai e arredores. Porque, como vocês sabem, Sendai é a capital idol do Japão, ou pelo menos era naquela época. Eu sempre trago essa data porque, como eu acompanhei de perto todo o desenrolar das notícias, todo o desenrolar dos vídeos, né, do tsunami entrando e devastando as cidades, essa data de hoje para mim é considerada uma das, se não a mais triste de toda essa época. Mas eu resolvi fazer esse em vídeo, já que existe um artigo aqui no Idolwave sobre isso, mas eu decidi fazer um vídeo a pedidos e também porque são 15 anos já desde o grande evento, né? Então resolvi fazer um vídeo sobre isso. Porque eu sempre venho lembrar de como este grupo que eu gosto tanto, eu falo tanto aqui, foi importantíssimo, talvez a entidade mais importante de ajuda e de consideração a todo esse desastre. Senhores e senhoras, bem-vindos ao 11 de março e os grupos 48, versão vídeo. Vocês sabem muito bem que o japonês é um povo muito solidário e com uma capacidade de reconstrução muito grande, né? Vídeos por aí são espalhados com obras que duram um dia, né? Buracos no chão que duram um dia, de reconstruções pós outros terremotos e tsunamis. A capacidade do japonês de se reconstruir e de seguir em frente é muito grande. Mas esse terremoto foi terrível, porque não só atingiram várias cidades ao longo da costa da região de Tohoku, né? A costa nordeste, que é como foi falado anteriormente, é a mais afetada porque ela fica exatamente na borda, no limite entre as duas placas tectônicas, ali do Pacífico e a da China/Japão. E essa região é extremamente afetada por terremotos, tanto locais quanto os tsunamis que são afetados ali na encosta. E no dia 11 de março de 2001 não foi diferente. Só que eu aqui, a 18 mil quilômetros de distância delas, fui pesquisando delas e de tudo o que acontece, né? Não. Delas e do país, eu confesso para vocês que eu fiquei preocupado, de verdade. Com elas, com tudo o que aconteceu. Mas aí, a partir do momento que as coisas começaram a ficar bem,
e aí para frente, né, para o futuro, esse grupo trouxe um significado completamente diferente para mim. Lembrando, 2011, eu tinha apenas 1 ano e pouco eu ia fazer ainda 1 ano de fã desse grupo. Né, que eu comecei ali por volta de julho, agosto, agosto, né? Então em março de 2011 eu tinha poucos meses ainda. E para mim, para este que vos fala, esse evento e o que o AKB fez depois de ajuda foi o momento mais importante daquele que me cravou como fã. Veja bem, a gente tá falando de Idol, estamos falando de meninas que são feitas para cantar, para dançar, para encantar, etc, etc. Mas esse ato sério foi o que me cravou dentro desse grupo e que me trouxe maior respeito. Né? Por quê? Porque a partir de 2012, este grupo, AKB48, a sua agência, criou o Dareka no Tameni Project, ou seja, o projeto Dareka no Tameni, que é nome de uma música antigaça deles, né, de um stage A3, né, Timo A terceiro stage, e usou esta música para iniciar um projeto de caridade, de ajuda tão grande que até hoje, toda vez que eu lembro disso, toda vez que me vem à memória como isso foi importante, eu sinto um respeito, um carinho, sabe, coisas sérias para este grupo. Esse projeto foi criado para reunir não só o AKB em si, mas todos os grupos 48 na época, para reunir fundos e reconstruir as famílias e as cidades afetadas. Ah, excelente, legal. Ótimo projeto, muito bom, mas e aí? O que tem de mais nisso? É o que foi feito ao longo do processo. Não somente levantar dinheiro, e o valor, preste atenção, 1,25 bilhões de ienes. À época eram 10 milhões de dólares, hoje em dia são 7 milhões de dólares, 7 milhões e meio mais ou menos. 1,25 bilhões de ienes foram levantados para ajuda, isso em 1 ano, para ajuda dessas meninas para as regiões afetadas. E elas foram fazer shows gratuitos e os tradicionais handshakes gratuitos também em todas as cidades afetadas. Entende o peso disso? Elas foram com um caminhão em formato de palco, foram de ônibus passando por todas as regiões, todos os desastres, todos os entulhos de casas que foram varridos pelas ondas de tsunami. E elas interagiram, foram levar uma palavra de acalento, foram levar um carinho, foram levar um auxílio ali sentimental. Diferentemente dessas atividades que elas normalmente fazem para interagir com fãs, ali elas estavam interagindo com todo mundo. Crianças, órfãs, pais e mães que perderam seus filhos, idosos que perderam suas famílias, todos aqueles que perderam suas casas, seus comércios, perderam suas vidas ao longo do caminho, mas permaneceram vivas, né? Levaram isso a todas essas cidades. Faziam shows no meio dos destroços mesmo, onde tinha um espaço para parar aquele caminhão que virava um palco. Além disso, 30 ônibus foram doados pelo grupo para todas as cidades atingidas, para que as pessoas pudessem ter sua locomoção melhorada no meio daquele desastre. Afinal de contas, muita gente perdeu carros também. Se vocês pesquisarem sobre o dia 11 de janeiro, sobre o dia 11 de março de 2011, e pesquisar nas imagens, vocês verão, além dos entulhos das casas, dos prédios, carros amontoados que foram perdidos e tudo mais. Então veja bem, essas meninas foram até lá.
foram prestar ajuda. Foram até as pessoas que precisavam e levaram, além da ajuda financeira, também levaram o seu conforto. E isso é mais um ponto diferencial em relação a elas do que a artistas no geral. Porque veja bem, uma das funções da artista idol, né, além da questão musical, além da performance, mas também ela entrega sonhos e felicidades aos seus fãs. Dessa vez foi diferente, elas foram levar felicidade, sonhos, acalentos, um pouco de respiro, não para quem é fã dela, mas para outras pessoas verem que alguém estava olhando por elas. Ou seja, elas foram portadoras da felicidade. Entende esse papel? É um papel social diferente, né? Deixando responsabilidades de lado, como dizer, foram ordens, né, dos superiores e tal, mas pensa que é uma consideração, enxergue o valor disso, é uma consideração muito grande pelos problemas dos outros. E nós sabemos muito bem que o povo japonês ele é extremamente considerado com o problema dos outros, especialmente de grandes magnitudes. Essa é uma das essências que os torna tão autoconstrutivos, autorreconstrutivos diante dos seus problemas. E não foi somente esse projeto feito no ano de 2011, começou em maio de 2011, né? Começou com 2 meses de diferença. Esse projeto levou 4 anos. Desde maio de 2011 até fevereiro de 2015. Mais de 50 shows gratuitos foram feitos em todas as cidades. Durante o trajeto foi mostrado a elas o que era, tinham fotos, né, das cidades, dos locais onde elas passaram antes da destruição e depois. Então muitas meninas viram o que era a magnitude de um desastre daquele. Isso também é importante para a pessoa, a persona, entender o que é passar por um desastre daquele tamanho. E elas, como portadoras da felicidade para outras pessoas, é interessante ver esse outro lado, o lado de problemas, o lado da destruição, e fazê-las absorverem a importância de ir até as pessoas que precisavam, como portadoras desses sonhos, dessas felicidades, levar até eles esse acalento, porque elas foram lá de graça, elas também de graça, foram reconfortar as pessoas, foram ouvir, foram trazer palavras também de acalento, de consideração, de respeito, apertaram as mãos dessas pessoas, fizeram um trabalho digno, social, muito grande. Ou seja, elas sentiram dentro do peito o que foi enxergar todo esse caos e significar mais ainda o trabalho digno que elas estavam fazendo. Muitas que olharam, que viram aquela destruição, choraram, sabe, ficaram desacreditadas como que podia acontecer tanto aqueles problemas. Mas perceberam também que às vezes seus próprios problemas são pequenos comparados a esses desastres. Entendeu? E levar também mais sentimentos, energias e motivação nesses que foram os melhores shows beneficentes que esse grupo pode ter feito. Então, meu ponto é que eu fiquei extremamente encantado com todo esse trabalho. Para mim, esse tipo de ajuda em momentos de desastre é algo extremamente importante. E mesmo que eu colabore sozinho pouco para isso, porque às vezes é difícil colaborar, e aqui no Brasil mesmo tivemos exemplos aqui, né, de desastres lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e eu fiz questão de ajudar. Mas elas, como artistas, figuras públicas, apesar de existir um senso de obrigação para tal coisa, foi feito muito mais do que se deveria fazer e sem precisar chamar atenção para elas mesmas. Que é algo que eu sou extremamente contra artistas, pessoas famosas,
fazerem, né, prestar ajuda e clamar a si toda a glória de estar prestando ajuda, como se fosse uma obrigação dela fazer, ou simplesmente para a glória própria. Não. Você tem que fazer ajuda, prestar ajuda totalmente para o outro, e não para a glória própria, entendeu? Isso eu vi acontecer com elas. Eu nunca vi essa dedicação de artistas, de pessoas famosas, com quem precisava de ajuda. E como escrevi inclusive no artigo, foi irretocável essa dedicação, esse empenho, esse apoio em todo esse projeto de caridade. Porque não basta ser apenas do âmago do japonês tratar bem as pessoas e oferecer essa ajuda sem nem esperar nenhuma volta, mas por elas principalmente. De ver, eu acompanhei de perto de perto que eu falo daqui, né, do Brasil, obviamente, mas eu acompanhei de perto todos esses shows, todas as meninas que foram, enquanto tinha vídeo, quem filmava ali podia que podia filmar, que podia registrar foto. Eu acompanhei de perto todos esses até o último em 2015, e isso de verdade me fez criar um senso de respeito muito grande por essas meninas. Porque só se esperava, podia só simplesmente pegar, doar um dinheiro, como muitos outros artistas fizeram, e eu não estou condenando esses artistas. Muito bom prestar ajuda quanto a pessoas que precisam. Mas elas foram além. Havia necessidade de sair da sua casa em Tóquio, ir até o locais dos desastres, olhar os desastres de perto, sentir e acalentar as pessoas. Necessidade não havia, mas elas foram. E principalmente foram de graça. Nenhum dinheiro foi cobrado para elas fazerem esses shows. E nós sabemos que a idol gira em torno do dinheiro. São artistas caros de serem mantidos, deslocados e tudo mais. Mas foram de graça. Foram por puro amor às pessoas. Por pura portadoras da felicidade, dos sonhos, das alegrias. E elas se tornaram isto para quem não é fã. Essa atitude para mim foi uma das mais bonitas que eu já vi de artistas fazendo para outras pessoas. E a gente sabe, vocês sabem, que idol vive num kayfabe, pegando o termo do wrestling, vive num kayfabe entre aquela coisa da realidade e da fabricação, né? Então vive nessa corda bamba entre a pura realidade e a fabricação das coisas. Porque a gente sabe que a indústria do entretenimento, especialmente a musical, ela é, no mundo inteiro, produzida e formatada, né? A idol já não tem isso. E vocês sabem muito bem disso. Então, foi feito de coração todo esse processo. E o valor também assusta. Eu lembro que na época eu fiz uma pesquisa e foi mostrado que o AKB48 sozinho fez a maior arrecadação e doação do que todos os outros artistas combinados. Para pensar que nessa época, 2011, 12, o AKB estava no topo do topo. Pagava altíssimos salários para seus membros principais. Muitas delas ali tirando mais de 100 milhões de ienes por ano, o que é um valor altíssimo, inclusive para quem mora em Tóquio. Ganhava altos ienes também por causa das suas grandes vendas. Estava ali no auge, no topo. E deslocar para várias e várias cidades para levar um pouco de carinho e também juntar todo esse valor. 1,25 bilhão de ienes é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro até em termos nipônicos. Eu sei que... Eu não lembro agora, que eu não lembro. Eu fiz essa pesquisa há muito tempo. Mas, se não me engano, teve doação para a Cruz Vermelha. Acho que foram 50 milhões de ienes. Se não me engano, não lembro o valor exato.
mas o total realmente da arrecadação foi 1,25 bilhão de ienes. Isso seria como se elas pegassem as vendas de Flying Hat, que foi de 2011, né? Todas as vendas dos seus 1 milhão e não sei quanto de singles vendidos em um dia e doassem diretamente para essas pessoas. Foi um single inteiro doado, cara. Fora os 30 ônibus que eu citei anteriormente, foram doados para as várias cidades da região de Tohoku. Os ônibus eram adesivados com a logo da equipe e serviram de transporte gratuito para pessoas que iam buscar, né, seus pertences lá no meio dos entulhos, foram tentar reconstruir suas casas ou simplesmente precisavam realmente porque perderam carros e tudo mais. Eu nunca vi um artista fazer esse tipo de coisa na vida. Com 32 anos de vida, e olha que a gente ouve muitas coisas a respeito disso. Geralmente é só doação, né, do dinheiro e tal. Acabou. Não, elas fizeram a parte material e elas fizeram a parte do mental. Tudo para que as pessoas que ainda estavam vivas pudessem ter um pouco de acalento e paz nos seus corações. Então, para mim, o dia de hoje é um dos mais tristes, mas também mais bonitos e significativos a respeito desse grupo. Porque esse lado social, ele é muito... Eu cresci num país onde o lado social é muito performativo, é muito para mostrar aos outros. Então, com isso, me fez de vez cravar a pedra como um grande fã. E desde então, todo dia 11 de março, para mim, é simbólico e significativo por todos esses acontecimentos. E eu sei que, por exemplo, até hoje mesmo, eu estava vendo, abri o Twitter e vi várias meninas lá falando da iniciativa do Yahoo, que é o Yahoo. No dia 11 de março, você tem um link que toda vez que você pesquisa 3.11, 10 ienes são doados para a Cruz Vermelha para ajudar ainda a quem precisa, mesmo 15 anos depois. Porque 15 anos depois ainda tem gente que precisa. Que a questão não é a casa que foi perdida, né, o carro e tal, mas tem gente que perdeu familiares, né? Tem gente que perdeu, dentre as suas casas, seus prédios, seus comércios, perdeu sua fonte de renda. Entendeu? Mas mais do que o dinheiro, ir lá, ter servido à população um pouco da essência do que elas são de verdade, de coração, eu tenho certeza que não só para mim, mas para todas essas pessoas que foram ajudadas, que foram acalentadas e que elas cantaram para eles de graça e que foram lá, apertaram a mão delas e ouviram, tenho certeza que significa muito para cada uma dessas pessoas, sabe? Para mim, como eu falei para vocês, eu cresci num país, nasci e cresci num país onde tudo isso é muito performático e falso. Ter visto essa atitude feita de coração, de forma pura, bela, singela, pra gente que talvez nunca tenha nem ouvido falar no nome delas, e aí depois elas retornaram para casa e viram quão é importante a vida humana. Isso tudo para mim é tão emocionante quanto significativo. Eu acho que deve servir de exemplo para todo mundo no mundo inteiro. E com isso, foi lançado, acho que em 2013 ou 15, não lembro agora. Mas foi lançado uma música, o Ekibi lançou uma música especial para esse momento chamado Teno Hiraga Katarukoto. Vou disponibilizar o link aqui embaixo. Essa música foi feita especialmente para o projeto Dareka no Tamenin, com fotos e registros de todos esses 4 anos de ajuda contínua que elas fizeram ao longo da costa nordeste das cidades da região de Tohoku, especialmente a região de Sendai, que foi a mais atingida. Eu encerro esse vídeo agradecendo a paciência de vocês. Eu sei que vai ser um vídeo longo, não tão longo, mas longo. Se puderem, leia também o artigo que eu escrevi lá no Idle Wave, vou deixar o link aqui embaixo. E esse vídeo foi feito de coração. É o primeiro vídeo feito desse formato, mas é feito de coração, por alguém que se importa bastante, não só com elas, mas com toda
essa narrativa de problemas que acontece. Obrigado, em memória de todos os 20 mil mortos pelo terremoto e tsunami de 11 de março de 2011. Eu sou Wiro Bozugan e esse é o Idle Wave Video. 手のひらで掴